dia a todos, né? Continuar com mais um estudo aqui, né? Na página 38 da introdução do Livro dos Espíritos, né? Agora nós vamos para o capítulo 13, né? E vamos começar com nossa oração. Começar com nossa oração, né? Que a gente sempre começa, inicia, para a gente ter um bom estudo aqui. Bons Espíritos presentes aqui nesse momento, que nos ajuda, nos auxilia. Obrigado por vocês estarem aqui nos auxiliando e nos ajudando. Obrigado a esses irmãos que vêm aqui conosco estudar também. Obrigado a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, que estão parando um minutinho para pelo menos ouvir um pouco sobre o Livro dos Espíritos. E obrigado por essa oportunidade, agradeço mais uma vez a esta espiritualidade por me dar condições e permissão de estar fazendo esse tipo de trabalho. Muito obrigado, meus espíritos, muito obrigado mesmo, meus irmãos, e que nós possamos dar início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é, meu Pai. Então vamos lá, vamos continuar nosso estudo aqui, né? Vamos falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, sobre a introdução. Vamos começar com a leitura para a gente começar a explicar o que ocorre, né? As observações que aí ficam nos levam a dizer algumas coisas acerca de outras dificuldades, a da divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Então aqui nós vamos falar um pouco sobre essa divergência da linguagem dos espíritos, né? Porque se você perceber, em cada doutrina há um tipo de linguagem, né? Se você for na Umbanda, né, o caboclo fala de um jeito, o preto velho fala de um jeito, a cigana, né? Aí você já para o kardecismo, né? Aquela doutrina onde se senta na mesa, eles já falam de outra maneira, né? Se for para outra doutrina, já falam. Então, cada doutrina, né, vem aquele espírito de acordo com aquela crença, né? Então vamos continuar aqui. Diferindo muitos um dos outros do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupa, exatamente como sucederia. Bom, deixa eu dar uma aumentadinha aqui no volume aqui. Aí, tá bom. Agora tá bom. Categoria que ocupa exatamente como sucederia. Entre os homens se a propusesse ora um sábio, ora um ignorante, ora um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, temos dito, é sabermos a quem nos dirigimos, né? Então, muitas vezes, né, as pessoas querem receber comunicação e não sabem a quem se dirigir. Então, eles recebem qualquer tipo de espírito. Pode receber um sábio, pode receber um ignorante, pode receber um zombeteiro, um brincalhão, né? Então, por exemplo, quando você vai no catecismo, você quer ter comunicação com alguém que está do outro lado, que de repente foi um parente seu, ou de repente um espírito, um mentor, né, de luz que vem dar bom conselho, né? Mas muitas vezes, se a mesa não for muito séria, vai receber espíritos zombeteiros. Muitas vezes também, se for um trabalho mediúnico para resgate desses espíritos sofredores, vai receber espíritos sofredores. Depende de como você está dirigindo o trabalho mediúnico, né? Quando você vai para uma doutrina chamada Umbanda, né, você vai receber lá um preto velho, um caboclo, né, um herê, um cigano, um boiadeiro, que são linhas, né, de espíritos que trabalham na Umbanda. Mas muitas vezes, aqueles espíritos que as pessoas pensam que é um preto velho, um caboclo, é um espírito também que vai numa mesa kardecista, né? Só que ele veste a roupagem de acordo com aquilo que você precisa, né? Então, se você tem a crença no preto velho e no caboclo, você vai conversar com o caboclo e um preto velho. Se você tem a crença
num espírito superior, você vai receber, né, um espírito se identificando como um espírito superior. Se você acredita nos anjos, você vai receber um espírito falando que é um anjo. Se você acredita no Espírito Santo, quem vai chegar até você vai ser o Espírito Santo. Ou seja, eles se apresentam de acordo para não atingir a sua crença, para não você não perca a crença naquela religião, né? Então, a espiritualidade, ela é muito séria. E os homens daqui desse lado deveria também se comportar assim, seriamente, com disciplina, com estudos, né? Com obras de caridade, fraternidade, porque é assim que a espiritualidade trabalha conosco. Porque o telefone toca de lá para cá, mas quando tocar de lá para cá, você tem que estar preparado para entender, né? Vamos continuar aqui, né? Mas podemos, como se explica, que o tido por espírito de ordem superior nem sempre esteja de acordo? Diremos, em primeiro lugar, que independentemente da causa que vimos de assinalar, outra há de moldear a seres certa influência sobre a natureza da resposta. A abstração feita da probidade dos espíritos. Este é um ponto capital cuja explicação alcançaremos pelos estudos. Por isso é que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exige todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a um ser sábio, né? Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito, né? Ninguém, pois, se iluda, né? Então, às vezes as pessoas, né, acham que já entrou dentro de uma doutrina espírita, né? Às vezes já está se incorporando, às vezes já está se comunicando, já pensa que já está, né, conectado totalmente com a espiritualidade, né? Mas olha só, nós precisamos de anos de estudo para identificar, porque quando você está estudando, lendo, praticando a espiritualidade, né? Praticando a sua mediunidade, você vai melhorando, você vai tendo mais sensibilidade em saber que tipo de espírito está chegando com você, porque cada ser tem um campo energético, né? E dependendo desse campo energético, você vai identificar se esse espírito é um espírito que está ali para te fazer bem, para mandar uma boa mensagem, ou é um espírito agressor, um espírito que vem ali para trazer desarmonia, né? Então você consegue identificar o ambiente que você está entrando através, né, do magnetismo, através das vibrações, né? Então você precisa de anos de estudos e de disciplina. Você não vai entrar dentro de uma doutrina espírita e já está bambambam, não. Ok? Então vamos lá. O estudo do espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demanda tempo, muito tempo mesmo. Então, olha só, quando ele fala metafísica, né, você tem que entender um pouco, né? Olha só, o espiritismo, como é que tem que estudar muito e ainda atingir outras áreas, né? Para você estar bem fera mesmo dentro assim do espiritismo, né, você tem que entender um pouco da metafísica. Você fala, o que é metafísica? Metafísica é você estudar física, ética, religião, inteligência artificial, né? Você tem que ter uma experiência sensorial. Você tem que ter noção de tempo, espaço,
né? Por que isso? Porque quando você vai trabalhar com os espíritos, eles estão num local, num tempo diferente do nosso, né? Lá não se conta as horas como se conta aqui. Lá não se conta o dia como se conta aqui, a noite como se conta aqui, os meses como se conta aqui, né? Para você ver como o espiritismo, hein? Kardec já falando aqui em inteligência artificial, Kardec já falando em física aqui, né? Mas as pessoas, quando estudam o livro dos espíritos, não perceberam isso. Que quando a palavra metafísica, qualquer um pode aí pesquisar aí, que vai ver o que fala. Se não fala sobre física, se não fala sobre inteligência artificial, olha só, naquele tempo ele já estava pensando em inteligência artificial. Inteligência artificial, pode ir lá ler lá na página 39, né? E vai lá e pesquisa. Pesquisa lá para você ver. Então, as pessoas que estudam o livro dos Espíritos, estudam as obras de Kardec, ficou muito presa ao kardecismo, né? Aquele kardecismo, vamos dizer assim, convencional, esse kardecismo assim retinho, né? E não abriu, não se expandiu para outras áreas, né? Não, isso aí não está lá em Kardec. Está sim, é só você ler, né? Mas você não lê, você não estuda, ainda quer debater que isso não é kardecismo, quando você senta numa mesa e fala sobre caboclo, fala sobre preto velho. Não, vocês estão misturando religião. Não está misturando religião não, meu amigo. Espiritualidade é espiritualidade, não importa. Estar do outro lado é espiritualidade. É espiritualidade, é espírito. Se ele é preto velho, se ele é caboclo, se ele é mentor, se ele é um extraterrestre, que você é um extraterrestre, você não sabe. Quantos irmãos nós temos aqui que foram transferidos de Capela, de Órion, de Sírio, de Andrômeda, das Pleiades. Então, procure estudar mais, ao invés de ficar comentando que as pessoas falam sobre outra religião. Ninguém fala sobre outra religião, não. A gente fala sobre espiritismo. Só que as pessoas têm poucos conhecimentos e pouco estudo, aí realmente fala que falamos de outras doutrinas, né? A contradição demais nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa e que empregam termos diferentes, que a encarem de ponto de vista diverso, embora seja sempre a mesma ideia fundamental. Aí, ó, Kardec falando aqui, ó. Kardec falando que muitas ciências estão tratando a mesma coisa, mas divergem de opinião. Olha o que está acontecendo aqui. As pessoas divergem de opinião, né? Quando a pessoa fala que está conversando com um preto velho, com um caboclo, quando explica um pouco da Umbanda, mas é espiritismo, mas só que divergem de opinião. Então há uma divergência de opinião dentro até da própria doutrina espírita. Ao invés de se unificar, né, para se ter um trabalho melhor e perfeito, porque você, para trabalhar numa linha de desobsessão, eles vêm e vocês não percebem. Sabe quem vem? Um Exu para ajudar vocês e vocês nem percebem. Vem um preto velho para ajudar vocês nem percebem. Vem um caboclo, vem um herê, vem os orixás fazendo a limpeza, né? Porque a linha dos orixás também trabalha dentro de Kardec, dentro dessa doutrina espírita. E os kardecistas precisam parar com isso, que são donos da verdade, assim como os católicos acharem que são donos da verdade, assim como os evangélicos acharem que são donos da verdade, assim como os candombristas acharem que são donos da verdade, os umbandistas acharem que são donos da verdade. Ninguém é dono da verdade, não. Cada um está na sua linha, né? Cada um vê propício aquilo, porque religião vai acabar, gente. Eu confirmo mais uma vez para vocês, religião vai acabar, vai existir religiosidade. Aquele que se conectar com a religiosidade, né, a espiritualidade vai se conectar melhor, porque ele entendeu o que é o mundo espiritual. Ele não tem mais aquela linha, eu sou bandista, eu sou kardecista, eu sou católico, eu sou da Quimbanda. Não, acabou isso.
Vai acabar isso. Conte quem puder as definições que se tem dado de gramática. Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão pueril, portanto, da forma da questão. Pueril, portanto, seria apontar contradição, onde frequentemente só há diferença de palavra. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Vai anotando aí, ó. Vai lá na página 39 e leiam, gente. Leiam e entendam isso sobre a questão espiritual. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Carecendo esse termo de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos como nós diverjam na definição que delas têm. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chama-a centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna, que é externa, etc. Temos toda razão, cada um do seu ponto de vista. Por desejar mesmo crer que algum deles professa doutrinas materialistas, e todavia não são assim. Outros tanto acontece relativamente a Deus. Será? O princípio de todas as coisas, o Criador do Universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande Espírito, etc., etc. Em definitivo, será sempre Deus se temos finalmente a classificação dos espíritos. Né? Olha só, então a classificação dos espíritos, eles se classificam lá em cima. Então, é uma ciência, gente. Espiritismo é uma coisa muito séria. Vocês têm que estudar muito para entender muito o espiritismo. Não é só ficar lendo. Esse livro aqui, por exemplo, você tem que ler mais de 15 vezes. Se for possível, de ano em ano você lê ele. Porque de ano em ano você vai ter coisas novas no livro dos espíritos, porque sua mente vai se abrir um pouco mais. Coisas que você discordava, de repente você vai passar a concordar. Eles formam uma série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Um grupo holoais em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20. À vontade sem que não esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada sábado tem os seus sistemas. Os sistemas mudam, a ciência, porém, não muda. Aprendam a botânica pelo sistema de Linneu, ou pelo de Jussieu, ou pelo de Tournefort. Tem por isso se saberá menos botânica? Deixemos, conseguintemente, de emprestar as coisas de pura convenção, mas importância de que merece, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante, e não raro, a reflexão fará-se se descubra no que pareça disparate, uma similitude que escapara a um primeiro exame. Então, meu irmão, olha só, há várias maneiras de se estudar uma coisa e aquela coisa sendo única, né? Por exemplo, a botânica que ele explicou, né? Que tem vários métodos. O maior exemplo que eu vou dar a você foi com a minha sobrinha. Ela estudava numa escola aqui e ela pequenininha me pediu para mim ensinar ela conta de dividir. Eu fui ensinar ela conta de dividir, né? Só que a divisão que eles hoje fazem é diferente da que eu aprendi. Aí eu ensinando ela, não tio, eu não sei fazer desse jeito não. E como é que você faz, Júlia? A Júlia falou assim para mim, assim, tio, ela fez, gente, totalmente contrário do que eu aprendi, mas o resultado é idêntico. Ela, tio, você faz de um jeito, eu faço de outro, o resultado sempre dá o mesmo. Pois é. Quer dizer, assim também é o mundo espiritual, né? O que para você de repente é ruim, para outro é bom, né? Há espíritos, né, que vêm aqui nos falar coisas que nós não nos entendemos. Por quê? Porque ainda nós não estudamos o suficiente para saber que aquele espírito está falando algo que você deveria ter estudado, né? As pessoas ficam muito assustadas quando eu falo em apometria. Gente, apometria é isso. Trabalha com todas categorias de espíritos. Todas.
todos. Trabalha com caboclo, trabalha com preto velho, trabalha com herê, trabalha com os orixás, trabalha com fraternidade branca, trabalha com mentores, trabalha com a sua ancestralidade, né? O dia que vocês entenderem a apometria, né, e aceitarem a apometria, muitas coisas vão ser resolvidas na vida de vocês, porque a apometria trabalha nos corpos, trabalha no corpo físico, no duplo etéreo, trabalha no corpo mental inferior, trabalha nas suas causas e emoções, ou seja, nos seus corpos emocionais. E tem gente que não crê, mas trabalha também com seu corpo búdico, nas suas consciências de outra vida. Então, a apometria, ela trabalha com outras categorias de espíritos, ok? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento e agradecer a Deus, né? Ó, meu Pai, obrigado por estar aqui, Jesus amado, nosso mestre, esses amigos espirituais que estão aqui sempre nos auxiliando, nos ajudando, nos incentivando. Obrigado por essa oportunidade, como eu disse, de ser um instrumento, ser o seu instrumento, instrumento da espiritualidade. E que eu possa, Senhor, atingir as pessoas, que eles possam começar a estudar mais, a procurar ler mais, a procurar se identificar e olhar para dentro de si, né? Afinal, Deus, nosso amado mestre, sua equipe, nos colocou dentro da gente três chamas preciosas. Uma chama se chama fé, a outra chama se chama sabedoria e a principal chama, que conectada, as três junto, vai fazer o nosso ser melhorar, que é a chama do amor. Então, obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de estar aqui. E damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.